Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade. A gente está aqui na página 282. Então a gente teoricamente acabou o sistema endócrino, né? Aquela parte de hormônios, né? Mas ainda em sistema genital a gente vai retomar alguns nomes aí, tá? Alguns hormônios, ok? Vamos lá. Então a gente vai começar com o sistema genital feminino. Então aqui na página 282 tem uma imagem meio pornográfica, obrigado, tá? Um desenho, mostrando a estrutura do sistema genital feminino, né? Estrutura externa. Pessoal, vestibular, Enem, etc., eles não vão cobrar imagem assim, eles não vão cobrar a estrutura externa, tá? Dificilmente o Enem vai cobrar grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, tá? Tipo, geralmente não cobra isso não. Geralmente cobra aquilo que está mais relacionado com a origem da vida, né? No caso aí, né? A origem do bebê, né? Do embrião, fecundação, tal, os hormônios, enfim. Vamos lá. O que vocês têm que saber sobre o sistema genital feminino? Seguinte, a mulher começa a produção, né, de óvulos dela quando ela ainda está na barriga da mãe, ainda na vida intrauterina. Quando ela nasce, essa produção cessa, tá? Aí quando ela entra na adolescência, esse processo, né, por causa da ação hormonal, aí esse processo continua, ok? Então a mulher já nasce ali com alguns óvulos, entre aspas, só que ainda não totalmente formados, tá? E aí esse processo vai praticamente terminar com a ação de hormônios. Mas na verdade ele só vai sofrer a última etapa ali, né, desse processo de amadurecimento quando ele realmente for fecundado pelo espermatozoide, beleza? Então é o seguinte, vamos pensar no sistema genital feminino interno. Então tem lá o canal vaginal, o útero, as tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trompas de Falópio, tá? Aí tem as fímbrias, né? Que as fímbrias na verdade é o final ali da tuba, que parecem dedos ali, né? Aquilo lá é onde fica, as fímbrias, elas prendem os ovários, ok? Pessoal, se você olhar na apostila uma imagem, apesar que eu vou pôr aí no Forms também, o ovário, ele tem uma ligação direta ali com a tuba uterina e uma ligação direta com a parede ali meio que por fora, ali externamente ao útero. Seguinte, mas não é ligação dentro do útero, tá? Na cavidade intrauterina não. É ali como se fosse na corrente sanguínea. Por que o ovário tem essas duas ligações? Com a cavidade, né, internamente a tuba uterina e com a corrente sanguínea. Seguinte, o ovário, pessoal, além de produzir o gameta feminino, ele produz também hormônios, estrógeno, né, o estrogênio e progesterona, tá? Então a pessoa, né, a mulher, quando ela quer fazer a laqueadura para nunca mais ter filho, uma cirurgia, né, definitiva para não engravidar mais, ou seja, um método contraceptivo definitivo, ela vai cortar a ligação da tuba uterina com ali o útero. Ela não vai tirar os ovários para não ter filho mais, porque ela não vai ter os hormônios, ela vai ter que ficar tomando hormônio via oral. Ah, mas tem mulher que arranca ovário. Sim, quando tem um câncer, um problema, uma inflamação muito séria, ou por prevenção de alguma doença, né, genética, enfim, aí é outro esquema, né? Aí ela tira os ovários cirurgicamente, mas ela vai ter que fazer uma reposição ali hormonal, certo? Seguinte, o termo óvulo, tem que tomar cuidado com esse termo. Na verdade, óvulo é o gameta feminino dos animais, tá? Das fêmeas. E em mulheres, né, ou seja, humanos, né, do sexo feminino, nas mulheres, o termo correto é ovócito 2, tá? Só passa a ser chamado óvulo no ser humano quando ele for quando o ovócito 2 for fecundado pelo espermatozoide. Se ele não for fecundado, é simplesmente ovócito 2, tá? E óvulo em planta não é o gameta feminino da planta. O gameta feminino de planta é oosfera. Óvulo é uma estrutura que fica dentro do ovário que abriga o gameta feminino, que abriga a oosfera. Então o termo óvulo, gente, tem três diferenças para a palavra óvulo, tá? Tem três diferenças aí no termo óvulo, ok? Em humano, em animal e em planta. Eles separam aí os humanos dos outros animais, tá? Para dar uma diferenciada aí, certo? Também que tudo é a mesma coisa, entre aspas, na verdade, assim, é só o termo que é o mesmo, mas eles são estruturas diferentes, tá bom? Não pode confundir isso, pelo amor de Santo Cristo. Então eu falei que a mulher ela já nasce
né, com alguns óvulos, entre aspas, ali, né, pré-formados, né? E as divisões celulares vão continuar depois na puberdade, tal. Enfim, a mulher tem mais ou menos 200 mil óvulos. Mas quando ela faz o processo completo de maturação desses óvulos, por meio de um hormônio, começa os hormônios de novo. Um hormônio hipofisário produzido pela parte anterior da hipófise, ou seja, a adenopófise. É um hormônio hipofisário chamado FSH, tá? Folículo estimulante. O FSH ele vai atuar no amadurecimento desses ovócitos, tá? E quando acontece o processo de amadurecimento, a mulher ela vai ter ali no máximo, né, de 300 a 400 óvulos, certo? Ou seja, o número é limitado. E ela manda um por mês, um a cada 28 dias. Tá? Quando acabar esses óvulos, né, no caso os ovócitos, ela acaba o período dela de fertilidade, tá? Ela entra na famosa menopausa. E aí, como a mulher entra na menopausa e não vai mais poder engravidar, ela acaba diminuindo também a produção de hormônio, progesterona e estrogênio. Tem mulher nessa fase que acaba fazendo reposição hormonal para sentir menos os efeitos da menopausa. Tem gente que fala que é muito ruim, tem gente que sente muito pouco, tá bom? É lógico, varia de organismo para organismo, né? As famosas ondas de calor, tá? Tudo questão aí hormonal, certo? Então, se o ciclo é a cada 28 dias, como funciona, né? As meninas aí sabem mais do que todos, né? Então, por exemplo, hoje, que dia que é hoje, gente? 4, tô gravando aula dia 4, tá? Hoje é dia 4 de julho. Faz conta que hoje a mulher menstruou. Hoje, dia 4 de julho. 14 dias após isso, ou seja, lá pro dia 18 de julho, ela vai ovular. 14 dias após a ovulação, ela vai menstruar de novo. Tá? Ou seja, vai dar o ciclo aí de 28 dias de intervalo de menstruação. Então, tipo assim, para saber o período fértil da mulher, é pegar o dia que ela começou a menstruar, não o dia que ela parou, tá? Não importa se ela menstruou um dia só, se ela menstruou 10 dias. O dia que ela começou, marca. 14 dias após isso, ela libera o ovócito 2. Isso assim, se a mulher for regulada, tá? Se ela não for tão regulada, não é assim. Então, esses métodos para não engravidar, né? Métodos da tabelinha, são meio complicados, tá bom? Porque se a mulher for desregulada, não funciona. E é assim, a mulher liberou o óvulo então dia 18 de julho. Quando que ela pode engravidar se ela tiver relação sexual? Seguinte, o ovócito dela fica mais ou menos 30 horas ali, possíveis, né, de ser fecundado pelo espermatozoide. Então, sei lá, eu ovulou dia 18, ela só não pode ter relação sexual dia 18 e dia 19. Mais ou menos. Sabe por que mais ou menos? Se ela tiver relação sexual dia 16. O que acontece? O espermatozoide consegue ficar ali na tuba uterina uns 3 dias, esperando um óvulo ali, um ovócito para entrar. Então ele fica viável dentro do corpo da mulher uns dias. Tá? Então o período fértil dela, por mais que seja ali só de tipo um dia basicamente, um dia e meio, mas se ela tiver relação sexual antes, um pouco tempo antes desse período fértil, ela pode sim engravidar. Tá bom? E sem contar que o corpo humano, ele é esperto, né? Tipo assim, ou não, né? Bom, enfim, não, é esperto. É que, né? Enfim, em relação à evolução. A gente foi feito ali para procriar, né? Para deixar os descendentes, né? Deixar nossos genes e assim procriar a espécie. A mulher, ela vai ter maior vontade de ter a relação sexual quando ela estiver ovulando. Entendeu? Olha a pegadinha aí. Se a mulher tá 20 dias lá, não tô afim de fazer nada, não. Não quero, não tô. Começou a ficar perto de ovular, ela tem vontade de ter relação, tá? Então, olha a pegadinha, gente. Pegadinha que o corpo prega na gente, né? E aí que acontece, né? Pessoal, só comentando um pouquinho do útero, é o seguinte. Bom, só terminar esse assunto aí, né? Senão eu vou pular. Então, a mulher produz o ovócito, fica lá mais ou menos 20, 30 horas no tubo uterino, aí ele cai no útero. Se não for fecundado, ele vai ser eliminado, tá? Se for fecundado, aí o embrião se implanta na parede do útero após uns 4 dias após a fecundação. Essa implantação do embrião no útero é chamada de nidação, tá? Nidação. E aí
né, o embrião começa a desenvolver. O útero, gente, ele tem formato de pera invertida, ele é formado internamente pelo endométrio, né? A menstruação nada mais é do que a descamação desse endométrio, né? Esse endométrio, na verdade, ele vai se entumecendo, enchendo ele de sangue, vasos sanguíneos, nutrientes para receber o embrião. Aí a mulher não recebe o embrião, o que ele faz? Descama, tá? Aí faz conta que a mulher engravidou. Então o endométrio tá lá, né, bem entumecido ali com nutrientes. O embrião se implantou ali, tá? E aí começa o processo da gravidez. O útero, gente, ele consegue esticar, tipo, absurdamente. Imagina, o útero, o tamanho de uma pera, assim, ele ficar uma coisa, assim, tipo, gigante, ele estica muito. E na hora do parto natural, o bebê nasce pelo canal vaginal, o canal vaginal tem muito músculo, e essa musculatura dilata, tá, estica muito para passar o bebê. Só que aí depois que passa, ele volta ao normal, tá? Ele fecha. É a musculatura ali que volta basicamente ao normal, tá? Então, quem for ter filho, se optar por parto natural, tem vantagens e desvantagens. Vantagem do parto natural: a recuperação é muito mais rápida, porque você não fez nenhum corte, assim, não fez uma cirurgia, então a recuperação é muito mais rápida, tá? A desvantagem é a dor, né? Lógico. Imagina, gente, você deve doer pouco, passar uma criança, né, dentro de você, sair dentro de você, Deus me livre e guarde, deve doer pra caramba. Só que também é assim, né? Tipo, uma dor de 1 hora, meia hora, 2 horas, depende, né, o parto. Mas acabou, né? Você não fica ali uma semana lá com uma dor de ponto de cesárea, né? Nem com aquela cicatriz de cesárea, né? Mas, então, assim, tem casos de a pessoa que vai fazer parto natural, chega lá, não tem dilatação, toma o dilatador e não dilata, e a criança não nasce, o que faz? Aí faz cesárea de última hora, tá? Tem essa opção também. Porque depois que a mulher estourou a bolsa, né? Depois que estourou o líquido amniótico, a bolsa do que tem o líquido amniótico, o bebê tem uma sobrevida dentro do corpo da mãe, né? Mas é uma sobrevida até que grande, ali por volta de umas 10, 11 horas. Então estourou a bolsa, está na sua casa. Dá tempo de ir para o hospital, tentar fazer um parto natural e tentar, né? Tem umas horas ainda, tá? Não é assim, então estoura a bolsa e tem minutos de vida. Não é assim, pelo amor de Deus, né? Senão, o mesmo bebê estava morto já, né? Então estourou o líquido amniótico, a bolsa que tem o líquido amniótico, tem ali algumas horas ainda para o bebê ficar vivo, ok? Só faltou falar do hormônio LH, tá, gente? Falei do FSH e faltou o LH. Enquanto o FSH, né, que é o folículo estimulante, ele estimula ali, né, ele induz a maturação, né, o amadurecimento dos folículos ovarianos, né, do ovócito 2, o LH, que é o luteinizante, ele é o hormônio da ovulação, tá? É ele que vai fazer a mulher liberar esse ovócito 2 do ovário, ok? Então, tem 2 hormônios aí hipofisários envolvidos nesse processo de produção e liberação do ovócito, ok? E tem os hormônios ovarianos, que são, né, o progesterona e o estrogênio, ok? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida me mandem, tá? Não falei nada. Bons estudos. Próxima aula, sistema genital masculino, tá bom? Até mais.